Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu, Victor Furtado Pinheiro e Renan Carletti Angélico iremos apresentar o sistema econômico canadense a vocês. O nosso trabalho fala sobre um sistema econômico canadense, mas a primeira dúvida que vem em mente a responder é o que é um sistema econômico? Um sistema econômico é um sistema de produção, distribuição e consumo de bens e serviços em uma economia. No nosso trabalho, mais especificamente, o canadense. No Canadá, a moeda usada é o dólar canadense. Ele é o segundo maior país do mundo. Faz parte do G8, que são os 8 países mais ricos do mundo, e tem um IDH de 0,961. A inflação no Canadá foi de 2,2% em 2018 e a população abaixo da linha de pobreza foi 12,9% em 2016 e seu coeficiente de Gini foi 31 em 2017. Podemos perceber que o Canadá tem um índice de desenvolvimento muito grande e uma pobreza muito pequena, o que é um índice muito bom e mostra que é uma economia forte. Agora vamos falar sobre a importância do sistema econômico canadense. Atualmente, o Canadá possui a 16ª maior economia do mundo, quando medida pelo seu PIB PPC, ou a 10ª maior do mundo, quando medida pelo seu PNB. O país é o 12º no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial e participa dos blocos comerciais OMC, NAFTA e OCDE. Agora vamos dar início à explicação da distribuição do PIB e por que o Canadá tem uma importância tão importante na economia mundial. Começando pelo seu setor primário, que é regido pela agropecuária e a mineração em geral, além da pesca. A agricultura e pecuária do Canadá possui apenas 2% de distribuição de seu PIB, enquanto a pesca e a silvicultura possuem cada uma 0,5%, ou seja, um total de 3% para o setor primário. O forte do Canadá em agricultura é o trigo. As fazendas cobrem cerca de 7% do Canadá e 75% de toda a área usada para o cultivo de produtos agrícolas estão localizados nas províncias do centro-oeste do país. A pesca é a atividade econômica mais antiga do Canadá, e cerca de 40% da área do Canadá é coberta por florestas boreais, que lhe permitem ser o maior explorador de madeira e derivados, e um dos maiores produtos de móveis e papel do mundo. O setor primário do Canadá possui 347.400 trabalhadores, que são apenas 2% dos empregos, enquanto a pesca e a silvicultura possuem outros 0,5% dos empregos, ou seja, dá um total de 2,5% de empregos regidos pelo setor primário. Agora vamos focar no setor secundário canadense. O setor secundário é o que transforma a matéria-prima extraídas e ou produzidas pelo setor primário em produtos de consumo ou em máquinas industriais. O setor secundário canadense é responsável por 27% do PIB do país, sendo 9 vezes maior do que o PIB do setor primário. Automóveis, caminhões, peças automobilísticas e aviões são os principais produtos fabricados no Canadá, no quesito valor econômico total dos produtos fabricados. O Canadá é um dos maiores consumidores per capita de energia do mundo, primeiramente por causa de sua economia industrializada e pelo seu clima rigoroso no inverno que chega a várias temperaturas negativas. Em seguida, vem o processamento industrializado de alimentos em geral, responsáveis por pegar a matéria-prima da agricultura e transformá-las em um bem final. O Canadá é um dos maiores produtores de alumínio, cobre, ferro, nióbio, níquel, ouro, urânio e zinco, tendo papel muito forte na mineração mundial. O setor secundário é regido por 3.734.550 empregos no Canadá, que dá um total de 21,5% dos empregados do país. O setor terciário canadense é o setor que possui uma maior participação em seu PIB. Na economia, o setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação de serviços. O setor terciário é responsável por mais de 70% do PIB do Canadá. Serviços comunitários, comerciais e pessoais, que incluem uma grande variedade de serviços tais como educação, saúde, hotéis e facilidades recreacionais, respondem por 22% do PIB do Canadá, sendo a maior fonte de renda do país. Toronto abriga a principal bolsa de valores do país, o Toronto Stock Exchange,
que é a segunda mais movimentada de todo o continente americano e a sexta mais movimentada do mundo. O turismo é uma das principais fontes de renda do Canadá, seja por suas belezas naturais como a Catarata do Niágara e a Aurora Boreal, ou por cidades como Toronto e Ottawa. O país é o quinto mais visitado por turistas estrangeiros. O setor terciário canadense é responsável por 70% do PIB, como já dissemos, e por 13.201.200 trabalhadores, sendo 76% dos empregos canadenses. Agora vamos falar sobre a mão de obra canadense. A força de trabalho do Canadá hoje, aproximadamente, é de 16.184.000 trabalhadores. A renda média anual de um homem é de cerca de 40,7 mil dólares canadenses, enquanto que a renda média anual de uma mulher é de cerca de 28,4 mil dólares canadenses. Podemos ver que até em países desenvolvidos ainda ocorre uma discrepância quando se vai falar de salários dos homens e salários das mulheres, infelizmente. Aproximadamente 35% da força de trabalho canadense fazem parte de um sindicato. 2% dos agricultores são membros de algum sindicato, enquanto cerca de 80% das pessoas trabalhando em administração pública fazem parte de um sindicato. Isso ocorre porque a agricultura faz parte apenas de uma pequena porcentagem do PIB e da força do país. Apesar do Canadá ser um grande produtor de trigo, o quinto maior em exportação, a maior prioridade do Canadá, a maior parte do seu PIB, não é da agricultura, não é igual no Brasil, no qual existem grandes sindicatos dos agricultores, porque o Brasil é um grande exportador de, de produtos agrícolas. Lá no Canadá é diferente e isso explica porque apenas 2% dos agricultores são membros de algum sindicato. A taxa de desemprego na última pesquisa foi de 13%, a pesquisa agora é de abril de 2020. Teve um crescimento exorbitante, até janeiro aproximadamente não tinha passado de 6%, mas agora com toda essa crise que vem ocorrendo por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia, a taxa de desemprego cresceu muito de março para abril e chegou nos 13% agora. Agora vamos falar sobre as relações exteriores e as finanças públicas do Canadá, parte importante de sua economia. As exportações do Canadá no ano de 2018 bateram 585 bilhões de dólares. Seus principais produtos exportados são automóveis e peças, máquinas industriais, aviões, equipamentos de telecomunicação, entre outros que estão aí no slide. Os principais parceiros de exportação do Canadá são os Estados Unidos e o Reino Unido. Quanto aos Estados Unidos, ele é o maior parceiro do Canadá. O comércio realizado diariamente entre esses dois países supera 1,4 bilhões de dólares canadenses. O maior componente do comércio americano com o Canadá é o setor automobilístico. Isso ocorre devido a uma parceria que já vem há muito tempo, por exemplo, com o Tratado Automobilístico de 1965, que removeu qualquer barreira alfandegária ao comércio de carros, caminhões e peças automobilísticas entre ambos os países. Então, de acordo com pesquisas, desde que esse tratado foi feito, o comércio bilateral em produtos automobilísticos cresceu de 715 milhões de dólares em 64 para 104 bilhões de dólares em 99. Então, esse tratado foi muito importante para incrementar as exportações de ambos os países e para alimentar esse setor tão importante para o Canadá. Também os Estados Unidos são o maior mercado de exportação dos produtos agrícolas do Canadá. Um terço de todos os produtos alimentícios do Canadá são exportados para os Estados Unidos. E quanto às importações, o Canadá no ano de 2018 importou 607 bilhões de dólares, sendo seus principais produtos importados máquinas e equipamentos, veículos e autopeças, petróleo, produtos químicos, entre outros. Os principais parceiros de importação são os Estados Unidos, novamente, República Popular da China, México. Controversialmente, assim como os Estados Unidos são o maior fluxo das exportações agrícolas do Canadá, o Canadá é o segundo maior mercado de exportação dos Estados Unidos.
O Canadá importa primariamente frutas e vegetais americanos. Aproximadamente 2/3 de todos os produtos de madeira e derivados, como polpa e papel, são exportados para os Estados Unidos. Quanto às finanças públicas, a dívida pública do Canadá em 2017, que foi a última pesquisa obtida pelo governo, 89,7% de seu PIB era referente à dívida pública. Sua receita era de 649 bilhões de dólares, enquanto suas despesas eram de 665 bilhões de dólares. Agora vamos falar sobre os problemas da economia canadense. Sendo os Estados Unidos seu principal parceiro econômico, obviamente que ocorreriam divergências entre os dois governos, entre os dois países. Um assunto que preocupa muito a população canadense desde os primeiros anos do século XX são as relações sociais, políticas e econômicas com os Estados Unidos. Ocorrem disputas sobre impostos comerciais, ações militares multilaterais e a controvérsia legislação canadense, que inclui temas como casamento homossexual, lei de imigração, maconha para uso terapêutico, e isso faz com que tensões se desenvolvam entre o Canadá e os Estados Unidos. Os dois países em questão também parecem estar indo em diferentes direções quanto a esses assuntos controversos citados acima, e isso poderia gerar ainda mais problemas no futuro. Atualmente, os principais problemas entre os dois países são referentes à economia. São sobre os impostos cobrados pelos Estados Unidos para certos produtos importados do Canadá, que, segundo o NAFTA, deveriam ser livremente comercializados entre ambos os países. E há uma nova política alfandegária dos Estados Unidos, que está se tornando cada vez mais rigorosa, gerando a possibilidade de uma queda substancial do número de turistas americanos visitando o país, ou seja, o Canadá. Quanto aos problemas da economia canadense em relação aos outros países, o Canadá possui uma longa disputa com o Brasil referente aos subsídios que suas maiores companhias produtoras de aviões, a canadense Bombardier e a brasileira Embraer, recebem. Tanto a Bombardier quanto a Embraer recebem consideráveis subsídios de seus respectivos governos. A crise começou em 1996, quando o governo canadense questionou os subsídios fornecidos pelo governo brasileiro à Embraer. O governo brasileiro retaliou com argumentações semelhantes contra o governo canadense. Até hoje, o impasse continua, o que afeta significativamente as relações comerciais entre os dois países. O Canadá também possui uma longa disputa política e econômica com a Espanha, já que pescadores espanhóis pescam nas águas dos Grandes Bancos, localizados a leste da Terra Nova e Labrador. Essas águas contêm grandes cardumes, mas a população numerosa de espécies está em rápido declínio. Em 2000, os pescadores de Terra Nova e Labrador foram proibidos de pescar na região dos Grandes Bancos, próximo à Terra Nova e Labrador, onde estavam localizadas a maioria das espécies cujo estão em rápido declínio, o que afetou seriamente a economia pesqueira local. Por outro lado, os pescadores espanhóis, equipados com navios modernos, pescam na região dos Grandes Bancos, localizados em águas internacionais, o que torna fútil as medidas tomadas contra os pescadores da Terra Nova e Labrador. Então, devido a essa invasão, digamos assim, dos espanhóis para pescar onde os canadenses não podem pescar, acaba gerando um entrave e uma briga política entre esses dois países. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima.